Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, claro, gravado aqui no Seringal Hotel com este café da manhã delicioso. Prazerosamente, nosso convidado, professor especialista Carlos Ponde. Sua obra, lançada em Manaus, sucesso absoluto nos confins da terra firme, Contos Amazônicos. É com ele que você vai conhecer um pouco dessa história. Professor, o senhor venceu concursos de contos no Amazonas. Como é que foi essa experiência? Bom, eu acredito que tenha sido o primeiro concurso de contos do Amazonas, em 1984, promovido pela Secretaria Municipal. E eu tive o prazer de participar desse concurso e, felizmente, saí vencedor do primeiro lugar no Amazonas. Contos e poesia são segmentos muito pouco trabalhados em sala de aula. Como é que o senhor usa os seus contos, como é que o senhor usa este segmento da literatura na sala de aula? O senhor que é professor e lida com a juventude. Olha, inclusive recentemente foi trabalhado um dos contos em sala de aula, e esse conto que foi trabalhado em sala de aula veio com uma culminância em forma de teatro, apresentado na escola para todas as turmas envolvidas, e foi assim uma culminância maravilhosa, onde participaram inclusive pessoas da Secretaria de Educação e que elogiaram bastante esse trabalho de trabalhar contos em forma de teatro em sala de aula. Há uma dificuldade muito grande, e o senhor é testemunha disso, eu sou testemunha disso, há uma dificuldade muito grande de trabalhar os autores amazonenses na sala de aula com os alunos. Se cair no vestibular determinadas perguntas de autores amazonenses, muitos erram por falta desse conhecimento. Como é que o senhor tem percebido essa dificuldade? De que forma o senhor tenta minimizar esse problema? A literatura amazonense, ou nacional, ou mesmo internacional, ela é muito pouco lida em sala de aula, né? Há uma necessidade realmente dos professores se envolverem mais com a questão da literatura, principalmente professores de português, né, para demonstrar aos alunos a riqueza que tem a nossa terra, né, a nossa poesia, a nossa literatura. Então, eu acredito que haja uma carência nesse sentido. Mas é muito importante trabalhar a literatura em sala de aula, uma vez que traz mais conhecimento da região, termos regionalistas, situações do cotidiano que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas. O senhor nasceu numa cidade interessantíssima, município de Fonte Boa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua infância, as dificuldades de Fonte Boa no seu período, os estudos lá, até a época que lhe traz para Manaus. Pois é, então eu nasci no município de Fonte Boa, no interior de Fonte Boa. E como todo caboclo, eu vivi até aos 17 anos no interior, convivendo com a labuta diária do caboclo amazonense. De todas as atividades regionalistas, eu participei. Fui caçador, pescador, seringueiro, castanheiro, agricultor. Acompanhava meus pais nas estradas de seringa, nos alçados, nas pescarias. E isso me fez ter um conhecimento bastante abrangente da situação do caboclo amazonense, da vida sofrida, da situação, das suas esperanças, das suas desilusões, das suas perspectivas de vida. O caboclo no interior, ele é desprovido de quase todos os aparatos que tem na cidade. Porém, ele é feliz da forma como ele vive. Então, eu vivi até os 17 anos no interior, e quando eu vim para Manaus com o intuito de estudar. E aqui, na casa de parentes, me dediquei aos estudos e consegui me formar, e hoje sou professor com muita honra.
Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu com muito prazer converso com o professor Carlos Ponte. Ele é especialista, professor na rede pública e lançou em Manaus o livro Nos Confins da Terra Firme. São contos amazônicos. Professor, o senhor licenciou-se em História e fez 2 especializações. Certo. Há um estímulo, ou houve um estímulo do governo para que os professores da rede pública buscassem este segmento, uma graduação e finalmente uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado, enfim. Isso contribuiu para o ensino no Amazonas? Tirou aquele professor da mesmice e levou para a sala de aula algo mais? Olha só, Abraim, quando eu comecei a lecionar, a maioria dos professores não tinha graduação, né? Isso aí eu reconheço, foi um esforço muito grande do governo, tanto federal quanto estadual e municipal, na tentativa de qualificar esses professores para o exercício do magistério. Então foram feitos acordos com a Universidade Federal do Amazonas e tal, então hoje a maioria dos professores já tem graduação e muitos deles com especialização e até mestrado. No meu caso, eu fiz vestibular para História, passei, né, e fiz o curso de História. Mas antes disso eu já tinha feito Filosofia, até o 7º período. Porém, problema de trabalhos e etc. não deu para concluir. Quando eu tentei voltar a estudar, já tinha sido jubilado. Mas aí eu fiz outro vestibular e concluí História. Em seguida, o governo do estado patrocinou, digamos assim, a especialização lato sensu, né, em História. E eu fui uma das primeiras turmas a fazer a especialização pelo estado do Amazonas. Posteriormente, a CEMED fez a mesma coisa, né, em um acordo com a PUC do Rio, possibilitou aos professores que quisessem fazer a especialização em tecnologia e educação, se afastava da sala de aula, num turno, para estudar e depois, então, voltava à sala de aula. Então, foi o que eu fiz. Então, eu tenho 2 especializações, uma em História da Amazônia, Amazônia, Sociedade, Cultura e Poder, e outra em Tecnologia e Educação. Porque nesse momento que vivemos, século XXI, a tecnologia está muito avançada e está penetrando na sala de aula de forma incisiva, né? Então é necessário que haja profissionais qualificados para lidar com essa nova tecnologia em prol de uma melhor educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus contos que estão na obra. Ah, sim. São 17 contos, né? Aqui está. São 17 contos de cunho regional, que fala sobre a vivência do caboclo, as suas esperanças, suas desilusões, o sofrimento do caboclo, suas felicidades também, que ele não deixa de ser feliz. Eu não retrato aqui lendas amazônicas, eu retrato a vida do caboclo, né? A pessoa em si, e não a questão da mitologia, que também é muito importante. É claro que a gente deve valorizar nossas lendas, nossas histórias. Talvez até escreva um livro sobre isso. Mas esse aqui, o foco principal é o ser humano. O sofrimento do caboclo, a sua vida, o seu sacrifício para sobreviver longe da civilização, digamos assim, porque muitas vezes o caboclo mora em lugares tão distantes que nem a água da enchente chega lá. Ele só sabe que está no período das cheias porque chove bastante no inverno. Mas ele se enfia nos igarapés, nas terras firmes, nos confins das terras firmes, e aí ele vive sua vida, nasce, cresce e morre, sem nunca, muitas vezes, o caboclo não conhece a água dos Solimões. Ele trabalha nos lugares tão distantes que ele não chega nem a conhecer a água dos Solimões. E daí a minha experiência, durante esse período que eu vivi no interior, de conhecer essas pessoas simples, mas amáveis, de um espírito formidável, de corações bondosos, muito receptivos, né,
generosos. Então foi muito bom escrever esses contos, porque retrata essa vida do nosso caboclo. Que, aliás, fala-se muito em preservação da natureza e ele já tem isso na essência. Na essência, exatamente. Ele não produz muito além daquilo que ele necessita. O que ele produz é para manter a sua família. Da selva ele tira a caça, do rio ele tira o peixe, planta a sua mandioca, faz a sua farinha, né? E vive nessa comunhão com a natureza, sem depredá-la. Um dos fatos interessantes na sua obra, que eu destaco aqui, é o glossário. O glossário, para quem não sabe, são o significado das palavras corriqueiras no interior do estado. Isso facilitou muito a sua obra para aquele leitor, especialmente aquele que não é do Amazonas. Como é que foi essa ideia de colocar o glossário no livro? Foi exatamente pensando nas pessoas que desconhecem essa linguagem cabocla que eu resolvi fazer esse glossário. Aquelas palavras mais amazonês, digamos assim, que as pessoas não conhecem, mesmo morando em Manaus, muitos deles desconhecem porque não teve essa vivência interiorana. Daí a ideia de ter feito esse glossário para melhorar o entendimento do texto no livro. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu gravo com o professor especialista Carlos Ponde. Falo da sua obra, Nos Confins da Terra Firme, obra de contos amazônicos. Professor, o senhor faz uma dedicatória muito generosa, muito carinhosa a um falecido membro da Academia Amazonense de Letras, um dos eminentes participantes do Clube da Madrugada, Antístenes Pinto. Fale um pouco do Antístenes para a gente. Eu tive a honra e o prazer de conviver com o Antístenes Pinto, né? Primeiro porque o filho dele, o Antístenes Neto, foi meu colega de faculdade, quando fazíamos filosofia. E através desse amigo, ele me apresentou ao grande escritor Antístenes Pinto, que me levou à sua casa e eu pude conhecer a obra completa dele naquele período e através dele que me incentivou a escrever a partir do livro Terra Firme, que foi um livro espetacular que ele escreveu. A partir dessa leitura me interessei também para escrever os meus contos e a partir daí comecei a escrever. Ele foi inclusive quem me incentivou a participar desse primeiro concurso de contos. Eu tinha escrito um conto, mostrei para o neto, e ele levou para o pai, achou muito interessante, levou para o pai dele. E, para minha surpresa, ele adorou o conto e pediu que eu participasse desse concurso, insistiu, e eu me inscrevi e, felizmente, ganhei o primeiro concurso de conto do Amazonas através dele. Eu queria que o senhor falasse da receptividade entre seus colegas, seus alunos, os amigos mais próximos da sua obra. É um momento ímpar, afinal o senhor ingressa no seleto grupo de escritores. Como é que foi essa receptividade? Olha, foi formidável, foi muito bom. Foi até uma surpresa para muitos professores que não sabiam que eu tinha esse trabalho já engavetado há alguns anos. Eu escrevi esses contos há muito tempo, estava engavetado porque não tinha tido a oportunidade de publicar até então. E quando eu decidi publicar o ano passado, foi assim, não, você escreve e tal, aquela surpresa, e fui muito bem recebido. O livro foi bastante vendido entre os colegas, e de modo que estou muito satisfeito e agradecido a todos que já adquiriram esses exemplares. De certa forma, o fato do senhor nascer em Fonte Boa, o fato de ter uma parte da sua infância e adolescência em Fonte Boa, contribuiu para a criação desses contos? Trouxe essa experiência do interior para a literatura? Certamente. Essa minha vivência fez com que eu adquirisse, inclusive, o linguajar amazonês, o linguajar caboclo, né?
que eu exponho aqui nesse livro. Embora as leituras que eu tenha feito, a parte tenha ajudado bastante, mas a minha vivência no interior foi fundamental para escrever esse livro com essa linguagem bem cabocla. Nós sabemos da dificuldade de editar um livro, dificuldades de organização do material, dificuldades de editoração, dificuldades financeiras, ausência de apoio das instituições que teriam a obrigação de apoiar este segmento. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas dificuldades até a finalização da obra. Pois é, veja que esse conto que eu ganhei o primeiro concurso de contos do Amazonas foi em 1984. Nesse período, 84 e 85, eu escrevi esse livro. E como eu não tinha experiência de publicação de livro, não tínhamos meios para chegar até a publicação, eu engavetei. Esse livro era para ter sido publicado naquele programa Valores da Terra, do governo do Alfredo Nascimento, me parece. Só que quando eu apresentei o livro à Fundação Vila Lobos e tal, já era no final do mandato do prefeito, e quando ele saiu, o prefeito que o sucedeu acabou com o projeto. E aí o livro, já aprovado para ser publicado, foi engavetado novamente. Então foi muita dificuldade. Depois procurei outras editoras que também não tiveram grande interesse em publicar a obra, e ele foi ficando até que eu decidi por conta própria, o ano passado, publicá-lo. Já estava escrito, engavetado, para que deixá-lo? Então resolvi publicar por conta própria, e aí está a obra. Eu espero que seja o primeiro de muitos que eu venha escrever. Não tenha dúvida, e aí exatamente isso que eu quero lhe perguntar. O que o senhor está planejando nesse processo de construção de um novo livro? Eu quero continuar seguindo a mesma linha de contos, pelo menos por enquanto, né? Ou crônicas, misturando talvez contos com crônicas, que também é mais ou menos a minha linha, né, de contos e crônicas. Mas também eu tenho outro projeto na área de Amazonas. Eu tenho um trabalho feito na faculdade que eu estou pretendendo até transformar em livros, para que possa ser estudado em sala de aula, né, possa ser lido com os alunos. É um trabalho mais técnico, né, essa parte de Amazônia. Mas na literatura eu pretendo seguir na linha de contos. Professor, chegamos ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente fazer seus agradecimentos. Então eu quero agradecer ao seu programa, ao Amazonsat, por essa oportunidade de divulgar esse título para a Amazônia e para o mundo. Fico muito agradecido, agradecer à minha família que me deu todo o apoio e a todos os amigos que participaram da publicação desse livro. Nós lhe desejamos boa sorte, esperamos lhe encontrar com uma outra obra, sucesso absoluto. Estamos chegando ao final do programa e agora nesse momento eu quero falar exatamente dos patrocinadores. O nosso agradecimento muito generoso ao Guaraná Magistral, Magistral Gold, à importadora TV Lá e a você, telespectador, que nos acompanha há quase 18 anos. Que possamos na próxima semana ter um novo encontro agradável com este café da manhã e uma nova obra publicada na Amazônia para você. Até o próximo programa. Até lá.